Bom, pessoal, a partir de agora nós vamos iniciar o estudo dos regimes próprios de previdência social à luz da emenda constitucional 103 de 2019. O regime próprio de previdência social é o regime previdenciário básico para servidores detentores de cargos de provimento efetivo. E na maioria dos dispositivos do artigo 40 foram modificados, alguns específicos revogados e teve um parágrafo 22 que foi inserido. Então, a grande reformulação envolvendo o regime próprio de previdência social. E o tema virou o caos. Isso aqui hoje é o caos. Por que o caos? Porque até a emenda 103 nós tínhamos um regramento de regime próprio para servidores federais, estaduais, do DF e dos municípios. E agora virou uma loucura, uma esquizofrenia paranoide previdenciária. O maior ponto de absurdo desta emenda constitucional. Isso porque uma parte das disposições da emenda 103 se aplicam aos servidores federais, estaduais, do DF e dos municípios. Mas uma outra parte só se aplica para servidores federais, principalmente regras de aposentadorias voluntárias e de pensão por morte. Olha que loucura! As regras anteriores de aposentadorias e pensões, elas continuam válidas para servidores dos estados, DF e municípios e foram revogadas para os servidores federais. Elas só serão aplicáveis a servidores dos estados, DF e municípios se houver uma alteração na legislação local, modificação da Constituição do estado ou da lei orgânica do município. Olha que situação esdrúxula, vai ter que analisar cada esfera de governo e, a meu ver, até inconstitucional, porque não há base constitucional para tratar diferente os iguais. Todos, a rigor, são servidores públicos. E esse, a partir de agora, é o ponto mais difícil desse curso. Trabalhar com essa salada de frutas que virou o regime próprio de previdência social. E qual vai ser a nossa ordenação do curso nessa e algumas aulas envolvendo o tema? Nós vamos iniciar com as regras permanentes dos regimes próprios de previdência social. Regras que necessariamente aplicar-se-ão aos novos servidores impulsados após a publicação da emenda. E a segunda etapa, nós vamos trabalhar com as regras de transição propriamente ditas, regras para os servidores que se filiaram antes da respectiva reforma constitucional e mostrando sempre o que se aplica apenas ao servidor federal e quais regras têm aplicação para o federal, para o estadual, para o distrital e para o municipal. O tema que já não era fácil tornou-se um grau de complexidade absurdo. Eu tive que ficar 2 meses diariamente estudando isso, embora minha cabeça seja grande, acima da média de diâmetro de cabeça, eu cabeçudo mesmo, foi difícil colocar isso dentro da minha cabeça, eu estou acostumado a estudar a respectiva disciplina. Nós vamos iniciar, e vai ser vou falar muito devagar, eu não tenho pressa nesse curso, vou usar a didática ao máximo, para que as pessoas que não tenham base no tema possam compreender. Eu vou começar justamente o contrário. Eu vou começar com aquilo que não mudou. Poucos parágrafos do artigo 40 da Constituição Federal foram conservados. E o que não mudou, professor? Eu vou apresentar a partir de agora. Estamos dentro do artigo 40 da Constituição Federal, que trata do regime próprio de previdência social, o RPPS. O parágrafo 1º, inciso 2, que é a compulsória por idade, não mudou. Compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 70 anos de idade ou 75, nos termos de lei complementar. Com redação dada pela emenda 88 de 2015, a aposentadoria compulsória do servidor efetivo continua aqui. Já tivemos uma lei complementar de regulamentação, a lei complementar 152, que fixou em 75 anos com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Isso não muda, lembrando que a única carreira que não tem 75, que está em regra de transição, é o pessoal do Serviço Exterior Brasileiro. Então, a aposentadoria compulsória de servidores públicos por idade, isso não foi alterado pela emenda constitucional de número 103 de 2019. Da mesma forma, o parágrafo 8º do artigo 40 da Constituição Federal, ele foi conservado. É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei. O reajuste dos benefícios em regime próprio, que se dá pelo mesmo índice do regime geral, que é o INPC, a teor do artigo 15 da Lei 10.887 de 2004,
isso foi conservado, esse critério de reajuste do benefício do regime próprio na forma da lei. É um ponto que não foi também modificado pela emenda constitucional de número 103. Também foi mantido o parágrafo 10. A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício, que é uma inovação conservada desde a emenda 2098, de lá para cá. Desde 16/12/98, veda-se o cômputo de tempo de contribuição com ficção jurídica. O grande caso era aquela situação da licença-prêmio não gozada, que contava em dobro, vedado desde a emenda 2098, vedação conservada pela emenda constitucional 103. O teto do STF também, na questão da acumulação de cargos ou de cargo com aposentadoria, também foi mantido, que é o parágrafo 11 do artigo 40. Aplica-se o limite fixado no artigo 3711, que é o subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal, a soma dos proventos de inatividade, inclusive quando decorrentes da acumulação de cargos ou empregos, bem como de outras atividades sujeitas à contribuição para o regime geral de previdência social, e ao montante resultante da adição de proventos de inatividade com remuneração de cargo acumulável na forma desta Constituição, cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração e cargo efetivo. Isso também foi conservado pela reforma constitucional previdenciária. O parágrafo 16 também foi conservado, somente mediante a sua prévia e expressa opção. O disposto no parágrafo 14 e 15 poderá ser aplicado ao servidor que tiver ingressado no serviço público até a data da publicação do ato de instituição do correspondente regime de previdência complementar. Isso é para o servidor antigo que entrou antes do funcionamento da previdência complementar na esfera de governo, que se assegura manter o regime antigo, salvo se ele optar pelo novo regime. Isso também foi conservado. Da mesma forma que se conservou o parágrafo 17. Todos os valores de remuneração considerados para o cálculo do benefício no parágrafo 3º serão atualizados na forma da lei. Quando vai fazer o cálculo dos proventos da aposentadoria do servidor, tem que ter correção monetária, que é pelo INPC, para evitar perda de inflação para calcular os proventos de aposentadorias. Isso também foi conservado. E o parágrafo 18 seria revogado, mas a revogação caiu no Senado. Ele diz que somente incidirá a contribuição sobre proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata esse artigo, que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência de que trata o artigo 201, com percentual igual estabelecido para os servidores de cargos efetivos. Que bom que derrubaram, porque seria duro demais para o servidor público. O servidor público que se aposenta, o ex-servidor público ou pensionista, só paga contribuição previdenciária quando o benefício passa do teto do INSS. Isso, inclusive, para alinhar com o regime geral, porque no regime geral, como tem o teto, não tem desconto de contribuição sobre aposentadorias e pensões, porque o inciso 2 do artigo 195/. Felizmente, o Senado derrubou para igualar, inclusive, a sistemática do regime geral com o regime próprio. Não seria justo que o servidor público pagasse contribuição em valor, ganhando até o teto do INSS, e no regime geral não se pagasse. Então, a meu ver, foi uma decisão correta do Senado da República de ter impedido a revogação do parágrafo 18 do artigo 40 da Constituição. Vejam, poucos parágrafos. Hoje tivemos a revogação, a gente vai ver, do parágrafo 21 e a inserção do parágrafo 22. Digamos que 75% do artigo 40 da Constituição Federal, ele foi reformulado. Somente isto se conservou. E a partir de agora, essas aulas aqui serão múltiplas, envolvendo o regime próprio, serão várias aulas. Nós vamos fazer o traço comparativo, porque, a meu ver, essa é a melhor forma de estudar o assunto. Mostrar o texto anterior, o texto atual, e assim, inclusive, eu sistematizei, depois de muita pesquisa, o meu livro de reforma previdenciária comentária da Juspódio. Fica mais fácil ensinar assim, até escrever fica mais fácil assim. Houve modificação do caput do artigo 40 da Constituição. Vejam a redação antiga. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, Estados, DF, municípios, incluídas as suas autarquias e fundações,
é assegurado o regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial disposto nesse artigo. Olha como ficou o texto que atualmente já vigora. O regime próprio de previdência dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, servidores ativos, aposentados e pensionistas, observados os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Manteve o princípio da contributividade, da solidariedade, a contribuição do ente público, a contribuição de servidores ativos, aposentados e pensionistas e o respeito ao equilíbrio financeiro e atuarial. A sutileza foi a retirada de União, Estados, DF e municípios. Isso não está aqui mais. Por quê? Porque não é mais obrigatório que as esferas de governo criem regimes próprios. O município que não tem regime próprio, ele não é obrigado mais a criar, e tem mais. Lá na frente veremos que quem não tem regime próprio não pode criar mais. Veremos lá na frente que tem uma regra da emenda 103 que impede as esferas de governo que não possuam regime próprio, que são os municípios, de criarem novos regimes próprios de previdência social, acabando com aquela discussão doutrinária que se era obrigatório ou não o município criar regime próprio. Agora não é e tem mais. Mesmo que ele queira criar um novo regime próprio, não poderá mais fazer. Ok? Essa é a sutil, né? Tem que ter um olhar clínico para poder ver esse tipo de diferenciação. Bom, o parágrafo 1º prevê regras de aposentadorias. Dele só foi mantida a compulsória, que acabamos de explicar. Os demais dispositivos eles foram modificados. Vamos ver como ficou. O servidor abrangido por regime próprio de previdência social, ele será aposentado. Inciso 1. Por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver investido, quando insuscetível de readaptação, hipótese em que será obrigatória a realização de avaliações periódicas para verificação da continuidade das condições que ensejaram a aposentadoria na forma da lei do respectivo ente federativo. Primeira modificação, a aposentadoria por invalidez não tem mais essa nomenclatura. A aposentadoria por invalidez agora passa a se chamar aposentadoria por incapacidade permanente, tanto no regime próprio quanto no regime geral, conforme nós vamos estudar. Segunda diferença, agora é pressuposto para que a administração pública defira a um servidor uma aposentadoria por incapacidade que não caiba a readaptação que vimos anteriormente no 37. Todo o curso foi meticulosamente estudado porque as aulas anteriores constituem pressuposto de bom entendimento das aulas posteriores. Por isso que a gente falou antes da readaptação. Primeiro, a administração pública vai verificar se cabe readaptação. Se não couber, vai aposentar o respectivo servidor público. Então, as esferas de governo que não faziam isso, terão obrigatoriamente agora que fazer, e esse caso é interessante. Esse inciso 1 se aplica a estados, DF e municípios. Ele não é restrito ao poder público federal. Esse vai ser um ponto que eu vou falar sempre. Essa regra é só para o servidor federal. Essa outra regra é para todas as esferas de governo. Aqui é para todas as esferas de governo. No entanto, os estados e municípios têm que ter uma lei de regulamentação até para trabalhar com as revisões periódicas. Agora, a Constituição impõe, antes não impunha, embora algumas leis previssem. Aposentado por incapacidade permanente tem que ter revisão periódica para ver se persiste entre aspas, invalidez. Agora, nada impede que as esferas de governo criem isenção por idade. Por exemplo, lá no regime geral, o artigo 101 prevê que o aposentado por invalidez, quando faz 60 anos, fica isento da perícia, ou quando ele faz 55, com 15 anos de aposentadoria por invalidez, ele fica isento de perícia. Nada impede, ao revés, recomenda, que regra similar seja adotada nos regimes próprios, porque não é razoável cancelar uma aposentadoria por incapacidade permanente de um idoso que não retornou ao labor. Mas vejam,
Aposentadoria por incapacidade permanente é incompatível com o exercício de atividade laboral remunerada. Se com 90 anos ele voltou a trabalhar e receber remuneração, por certo o benefício vai ser cancelado. Mas aqui é apenas um standard genérico da Constituição. Cada esfera de governo, observada a readaptação, observada a avaliação periódica, tem competência para fazer a regulamentação. É por isso que eu falo, essa é uma primeira reforma previdenciária. Várias outras terão. Ao longo do curso, vamos falar de várias leis de regulamentação. Se o direito previdenciário, até 2018, andava a 120 km por hora, a partir de 2019, principalmente do final do ano, e por uns 2, 3 anos, ele vai passar de 200 km por hora. O que já era veloz virou quase que impossível. E a gente está na luta aí de gato e rato, estudando, atualizando, fazendo as aulas, os cursos, etc. Ok? O inciso 3 também foi modificado. No âmbito da União, essa é uma disposição para o servidor federal como eu, tá? No âmbito da União, a idade para aposentar vira 62 anos mulher e 65 anos de idade se homem. Essa idade só tem aplicação, a princípio, para os servidores federais. A princípio, para os servidores dos estados, do DF e dos municípios, ficará o regramento anterior até que haja a respectiva edição de alteração da Constituição Estadual da Lei Orgânica do município. Isso deve mudar em meados de 2020 com a PEC paralela, que deve exigir só lei ordinária, não vai ter incorporação automática, embora a PEC paralela ainda vá tramitar na Câmara em 2020, vamos esquecer ela por uns 6, 9 meses aí, a gente preocupar com ela em meados de 2020. Isso porque, no âmbito dos estados, DF e municípios, na idade mínima estabelecida pelas respectivas constituições estaduais e leis orgânicas, observado o tempo de contribuição e demais requisitos estabelecidos em lei complementar do respectivo ente federativo. Olha que loucura! Os estados e municípios podem manter a regra anterior. Qual é a regra anterior, pessoal? Nós temos aqui o regramento anterior, voluntariamente, desde cumprido 10 anos de serviço público e 5 anos no cargo. Nós temos a aposentadoria por idade, aqui, e tempo de contribuição. 60 anos de idade e 35 homem, 55 de contribuição e 55 de idade e 30 de contribuição mulher. Ou seja, homem 60 de idade mais 35 de contribuição, mulher 55 de idade mais 30 de contribuição, ou apenas a por idade com proventos proporcionais, homem aqui com 65 anos e mulher apenas com 60 anos com proventos proporcionais. Isso aqui está arriscado para o servidor federal. Para o servidor estadual, distrital e municipal, isso não está arriscado. Olha como a coisa ficou extremamente complexa. Essas são regras permanentes. As regras de transição a gente vê mais na frente. Então, podemos fixar que a regra permanente agora para a aposentadoria por idade de servidor federal, quem entrar, vamos supor, após a publicação da emenda, os novos servidores federais, homem 65, mulher 62. O tempo de contribuição, a regra permanente não fixa, veremos o regramento de transição ao regramento permanente. Idade mínima para servidores estaduais em regra permanente do DF e municípios, mantém a mesma coisa que vimos agora, homem 60 com 35 de contribuição, mulher 55 com 30 de contribuição, com proventos integrais, desde que tenham 10 anos de efetivo exercício de serviço público, 5 anos no cargo, ou com proventos proporcionais, com redução de proventos para quem o homem que não tem 35 anos e a mulher não tem 30. Se o homem já for mais velho, já tiver 65, ou a mulher já tiver 60 anos. E aí tem 3 caminhos. Ou os estados e municípios mantêm a regra antiga, caminho 1. Caminho 2. Ou os estados e municípios alteram a Constituição Estadual e Orgânica do município e aderem à posição da emenda 103. Ou caminho 3. Se eles criarem as próprias regras diferentes das anteriores constitucionais e da emenda 103. E aí vai ser a confusão geral. Porque tem essa autorização constitucional. Porque dá uma autonomia plena para os estados. No âmbito dos estados, DF e municípios, na idade mínima criada pelas respectivas constituições e leis orgânicas. Então não há obrigação que siga a emenda 103. Simplesmente a Constituição Estadual ou lei orgânica pode criar um terceiro regramento diferente da regra antes da emenda 103 e diferente da emenda 103. Durma com um barulho desse. Isso aqui é esquizofrenia paranoide previdenciária. Isso é uma loucura. E vejam,
e vai ter que editar ainda lei complementar para regulamentar o tema. Ou seja, esse tema aqui, além de incorporar na Constituição do Estado, da Lei Orgânica do Município, o detalhamento não poderá ser feito por lei ordinária do Estado, do município, do DF. Exige-se uma lei com quórum qualificado de maioria absoluta, qual seja, exige-se uma lei complementar. A matéria está ficando coisa de maluco, principalmente nessa parte do regime próprio. O regime geral tem uma complexidade menor do que a parte do regime próprio de previdência social. Mas nós vamos enfrentar o regramento de transição ao regramento permanente. Outra loucura da emenda. A emenda tem dois tipos de regra de transição. As regras de transição clássicas para os antigos segurados e servidores federais, que entrou antes da publicação da emenda. Ou melhor, como está no texto, quem entrou até o dia da publicação da emenda, até 13/11/2019, pega a regra de transição, é o antigo servidor federal, é o antigo segurado do regime geral. Mas para o novo, vamos supor que alguém seja nomeado como servidor federal efetivo em 2020. Aí, nesse caso, até que saia uma lei complementar de regulamentação na União, vai aplicar o artigo 10 da emenda. Eu chamo de regra de transição ao regramento permanente. Isso se aplica aos novos segurados até que haja uma lei de regulamentação. Então é outra loucura que não existia nas emendas anteriores de reforma da Previdência, exemplo da emenda 20 e da 41. Aqui existem dois tipos de regra de transição. As clássicas, para os antigos segurados e servidores federais, e a regra de transição ao regramento permanente. Aquela regra transitória que se aplica aos novos servidores federais, novos segurados do regime geral, até que haja uma lei de regulamentação, tornando a situação complexa. Então, os novos servidores federais que se impulsarem após 13/11/2019, nós vamos aplicar o artigo 10 da emenda constitucional 103. Até que entre em vigor lei federal que discipline os benefícios do regime próprio de previdência social dos servidores da União, aplica-se o disposto nesse artigo. Isso aqui é de aplicação obrigatória para quem se tornar servidor federal a partir de 14/11/2019. Tá? Para quem é servidor antigo, as regras de transição clássicas veremos mais à frente. Aqui a gente sobe um degrau de escada em cada aula diante da complexidade do tema. Os servidores públicos federais serão aposentados voluntariamente desde que cumpridos os seguintes requisitos: homem 65 anos de idade, mulher 62. A idade foi elevada. Além disso, é necessário ter pelo menos 25 anos de tempo de contribuição. E no serviço público tem que ter pelo menos 10 anos de serviço público efetivo e tem que ocupar o cargo que vai se aposentar por pelo menos 5 anos. Então, 65 homem, 62 mulher. Tempo de contribuição mínimo 25 anos. E nesses 25 anos tem que ter lá dentro pelo menos 10 anos de efetivo exercício no serviço público e pelo menos 5 anos ocupando aquele cargo em que o servidor vai se aposentar. Esse é o primeiro regramento. Em seguida, nós teremos a aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver investido, quando insuscetível de readaptação, hipótese em que será obrigatória a realização de avaliações periódicas para verificar a continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria. Então, aposentadoria por invalidez passa a se chamar incapacidade permanente para o servidor federal também. Tem que antes não caber reabilitação e tem que ter avaliações periódicas. Essa é a regra para os futuros servidores. Os antigos, nesse ponto, vai ficar a mesma coisa, nesse ponto não vai mudar. E a aposentadoria compulsória, na forma do artigo 40, parágrafo 1º, 2 da Constituição, que hoje, para todos os servidores federais, salvo o Serviço Exterior Brasileiro, dá-se-á aos 75 anos de idade. Os proventos de aposentadorias concedidos nos termos desse artigo corresponderão ao valor apurado na forma da lei. A lei, obviamente, não existe
e nós vamos aplicar o artigo 26 da emenda. Só que eu não vou entrar nisso hoje não. A parte de cálculo eu vou deixar um pouco mais para frente, que é mais complexa. Aqui eu estou só introduzindo, até porque não interessa fazer esse cálculo agora, porque aqui é só para os novos servidores federais que se empossarem a partir de 14 de 11 de 2019, que vão demorar aí décadas para se aposentar. A gente vai entrar na sistemática de cálculo, principalmente nas regras de transição para quem já é servidor federal na atualidade. E aquela situação de que essas regras, aqui citadas do artigo 10, não têm aplicação aos servidores de estados, DF, municípios, até que haja, se houver, a incorporação por alteração da norma local. É o parágrafo 7º. Aplicam-se às aposentadorias dos servidores dos estados, do DF e dos municípios as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data da entrada em vigor desta emenda constitucional, enquanto não promovidas alterações à legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio, tem que alterar a Constituição do Estado, a lei orgânica do município, para ter a respectiva aplicação no âmbito de estados, DF e municípios. Nesta primeira aula de regime próprio, vocês já estão vendo o quão complexo a matéria se tornou. O regime próprio já era mais difícil de estudar do que o regime geral de previdência social. Eu sempre senti mais dificuldade, eu demorei mais para vencer esse obstáculo de regime próprio do que o obstáculo de regime geral. Embora a gente estude o tempo todo, porque o bom professor, eu acredito que eu me esforce para tentar ser pelo menos, ele é um eterno aluno. Então o professor tem que estar aprendendo todo dia. Você aprende e repassa informação. Você aprende e repassa informação. Mas, indubitavelmente, o regime próprio agora está com um grau de complexidade absurdo. Tanto que a parte do regime geral desta emenda 103 foi tranquila para mim, eu não tive maiores dificuldades. Digamos que eu tive 10 vezes mais dificuldade de estudar e compreender a parte do regime próprio do que em relação à parte do regime geral de previdência social. Ok? Bom, voltando aqui ao artigo 40 da Constituição, nós tivemos também aqui a modificação no parágrafo 2º. Qual era a regra anterior do parágrafo 2º? Os proventos de aposentadoria e de pensão, por ocasião da sua concessão, não podem exceder a remuneração do respectivo servidor no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão. Qual é a redação nova atualmente em vigor? Do artigo 40, parágrafo 2º. Os proventos de aposentadoria não podem ser inferiores ao salário mínimo, a que se refere o artigo 201, parágrafo 2º, ou superiores ao teto do INSS e do regime geral de previdência social, observado o parágrafo 14 e 16. Menor que o mínimo nunca pode ser. A aposentadoria de servidor público não pode ser menor que o salário mínimo. Só que antes, o teto era a remuneração do cargo. Agora, o teto é o mesmo teto do regime geral. Por quê? Porque veremos mais à frente que a emenda impõe que as esferas de governo que não criaram ainda a previdência complementar e que possuam regimes próprios, como uma parte dos estados e muitos municípios, criem a previdência complementar. E aí, para os novos servidores empossados após a publicação da emenda 103, porque aqui é uma regra permanente, é para novos servidores, para aqueles empossados a partir de 14 de 11 de 2019. O teto da aposentadoria no regime próprio passa a ser, para todo mundo, o teto do regime geral. E se ele quiser, ele contrata um plano de previdência complementar com a entidade de previdência complementar constituída no âmbito da respectiva esfera de governo. Essa é a modificação de teto. A parte do salário mínimo, embora não estivesse antes no texto constitucional, era pacífico. Nenhuma esfera de governo não concedia aposentadoria no âmbito do regime próprio de previdência social com renda mensal inferior a um salário mínimo. Ok, gente? Bom, vou parar por aqui, não vou deixar as aulas muito grandes, tentar observar em média, um pouco mais, um pouco menos, cada aula por 30 minutos. Ainda teremos mais algumas aulas envolvendo o regramento permanente do regime próprio, para depois a gente entrar nas regras de transição, que hoje é a parte mais importante. A parte mais importante profissional hoje não é estudar o regramento permanente que a gente está vendo, não. A parte mais importante é estudar a regra de transição para aquele servidor que já está no sistema
E nessa situação, falta pouco para aposentar e fazer o enquadramento dele no respectivo regramento de transição. Mas para a gente chegar lá, já que o curso é completo, a gente vai ver tudo do direito previdenciário na emenda 103. Para a gente chegar lá, a gente tem um longo caminho a transcorrer, vendo as regras permanentes no âmbito do regime próprio de previdência social. Um abraço para vocês e até a próxima aula.